E aí pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um filme bastante peculiar. É um filme coreano, sul-coreano chamado Parasite, ou aqui no Brasil vai ser chamado de Parasita. Peculiar por quê? Vocês devem estar perguntando. Para quem está desinformado aí, esse filme foi o filme que passou de Bacurau lá no Festival de Cannes. Ele que ganhou a premiação máxima lá no Festival de Cannes esse ano e que tá muito forte aí para concorrer até mesmo na categoria de melhor filme lá nesse Oscar do ano que vem, né, em 2020, não só ficando limitados para melhor filme internacional. E para quem já acompanha meu canal aqui há algum tempo, sabe que eu não dou nota praticamente para filme. São raras as vezes que quando você tem aquela sensação de que quando você termina de assistir um filme, cara, esse filme é um filme nota 10. Então já falo aqui de cara pra vocês que você dá assim de cara pra esse filme uma nota entre 9 e 10 assim tranquilamente, facilmente. E o outro dilema que eu tô enfrentando pra fazer esse vídeo é porque ele também, o Parasite, é aquele tipo de filme que é uma excelente experiência quando você cai de paraquedas pra assistir esse filme, como foi o meu caso. Eu fui assistir ele sem saber de nada, sem nem mesmo ter visto um trailer. Eu só sabia que ele tinha ganhado o Festival de Cannes e tal, mas eu não sabia de nada. E então, nesse vídeo, eu vou tentar fazer aqui uma alquimia para achar o equilíbrio perfeito entre crítica e não entregar muito da história para preservar essa experiência para vocês, beleza? Então bora falar de Parasite. A primeira informação que eu já compartilho com vocês é que esse filme é dirigido pelo coreano Jong Ho-bung. Jong Ho-bung. Enfim, né? Desculpem aí pelo meu coreano enferrujado. E a ficha técnica, assim, de filmes mais conhecidos que provavelmente você já deve ter visto por aí, é um original da Netflix, o chamado Okja, né? Que é o filme daquele porquinho misturado com vários outros animais fofinhos e tal. Acho que ele entrou no catálogo em 2017, 2018, não lembro ao certo. E também tem uma ficção científica chamada Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, né? Que é de uma galera que vive no planeta Terra, que passa por uma era de gelo e tal, e a galera vive no trem. Então você tem a divisão lá de castas, né? A galera mais rica fica na frente e a galera mais pobre atrás do metrô e tal. Inclusive esse filme também, pela última vez que eu vi, ele também estava no catálogo da Netflix. Então esse diretor, ele faz filmes coreanos, mas ele sempre tem um pezinho ali em Hollywood. Então ele já vem chamando a atenção assim tem algum tempo. Quanto à meia sinopse que eu vou compartilhar com vocês, o filme trata a história de uma família, né? O casal, o pai, a mãe e dois irmãos, um homem e uma menina. E como são nomes coreanos, vou dar uma generalizada, que é a família Kim. E essa família é uma família pobre que não à toa vive em uma casa que é abaixo do nível do solo, meio que tipo um porão. Eles são pobres e vão lá tentando levar a vida da maneira que podem. Até que um certo dia o filho deles recebe uma oportunidade de emprego de ser um instrutor de inglês de uma família rica da alta sociedade ali da Coreia, que é a família Park. E a partir do momento que o filho deles consegue esse emprego de instrutor, a relação dessas duas famílias começa a se estreitar e começa a se desencadear também eventos, como é que eu posso dizer, caóticos. E bem, pessoas, como é que um filme com uma história tão simples conseguiu ganhar o Festival de Cannes e está sendo agora elogiado bastante pela crítica? E um dos primeiros pontos positivos, dos primeiros pontos excelentes que eu já compartilho com vocês é a direção do filme. Porque nesse filme você vê uma história que o diretor, o criador dessa história, ele tem total domínio da narrativa. Ele sabe manipular seu espectador perfeitamente. Então, como é que ele desenvolve isso, essa manipulação? Porque o filme consegue transitar facilmente, assim, de uma forma bem natural, por 3 gêneros específicos: a comédia, o drama e o suspense. E o drama, no caso, vai servir de ponte entre a comédia e o suspense. Caso vocês não tenham assistido minha crítica de Bacurau, vou deixar o link, vou deixar no card, num desses 2 cantos. Eu falei que o filme é cheio de elementos de outros gêneros, ação, ficção científica, etc. E o interessante de Parasite é que o filme ele não tem elementos desses gêneros. O tom do filme, a atmosfera do filme, a direção do filme, a própria montagem do filme muda totalmente quando ele muda esses gêneros. Então o filme meio que começa como se fosse uma comédia, uma sátira,
aí você começa a desenvolver questionamentos, um certo drama, e daí vira um suspense, e tudo de forma bem natural. Então, como eu falei para vocês, o diretor, ele tem total domínio da história que ele quer contar, e claro, isso vai ser catalisado também pelo ótimo elenco, pelos atores também que conseguem convencer bastante, que conseguem carregar o filme. E outro tema que é bastante recorrente também nos filmes desse diretor, que é justamente um contextozinho social. Caso vocês não tenham assistido os filmes dele, todo filme dele sempre vai ter uma criticazinha social, só que assim, às vezes mais de fundo ali na história, ou às vezes mais escancarada, como é no caso do Expresso do Amanhã. E nesse caso aqui do Parasite, você tem essa crítica social, você vê um lado que a gente não está muito acostumado a ver da Coreia do Sul, né, que é um novo país desenvolvido e tal, né, esse lado mais pobre. Só que a crítica social nesse caso, ela fica bem ali no plano de fundo, é uma bola de neve que vai se acumulando no decorrer do filme e ela vira uma bola de neve gigante e que te pega ali de surpresa ali pelo segundo ato e pelo terceiro ato do filme. E esse tema de pegar você de surpresa, enfim, o filme te pega de surpresa em vários momentos. Realmente é um filme que você não sabe o que esperar dele enquanto você assiste. E eu até tava vendo algumas entrevistas do diretor e ele falou que todo filme dele tem esse contexto social, não porque ele pensa no filme, ele faz o filme já pensando em fazer essas críticas ou abordar certa temática, mas é porque ele gosta de contar histórias de pessoas em situações assim um pouco diferentes. E para ele, pessoas vivem em sociedade e, por consequência, essas questões são abordadas. E continuando aqui o tópico de o filme sempre te pegar de surpresa, porque realmente é um filme que você não sabe o que esperar. Sério mesmo, você não sabe o que esperar desse filme. E isso vai combinar muito bem com a narrativa do filme, porque ele aborda uma narrativa, como é que eu posso dizer? Uma narrativa dicotômica, uma narrativa que tem uma certa dicotomia, porque o Parasite, quando você vai analisar um pouco mais a fundo, o filme fala muito dessa questão das aparências e ele leva isso a toda a sua narrativa, a todo o seu desenrolar da história. Então você tem, por exemplo, no começo do filme, que é um pouco mais dessa coisa de comédia, você tem a perspectiva de como aquela família unida e tal leva a vida deles, né? Eles tentam levar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais leve, e o drama vai entrar nesse caso porque o diretor, no momento certo, ele vai mostrar como realmente é essa vida. Difícil, cheia de perrengues e tal. Então toda a narrativa do filme vai se basear nisso, no que aparenta ser pela perspectiva ali dos personagens, e logo depois o diretor entrega na história o que aquilo realmente é na realidade, se é aterrorizante, se é dramático ou se é engraçado. E outra coisa bem legal desse filme, como eu falei que ele tem um pouco dessa crítica social, já que você tem uma família bem pobre e uma família rica. É bem legal o trato dos personagens nessa história, porque você não tem nenhum vilão, você não tem nenhum personagem caricato. Geralmente nessas histórias, os personagens ricos são um pouco meio que snobs, um pouco meio que babacas e tal. E não, nesse filme todo mundo é esférico, todo mundo é cinza. Tem seus lados ruins e tem seus lados positivos. E isso vai ser só mais um ingrediente para acrescentar nesse mix de surpresas que é esse filme. Mas é isso, pessoas. Vocês podem me ajudar dando uma avaliação positiva nesse vídeo, se você tiver gostado, negativa se não. Se quiser continuar a acompanhar aqui meu trabalho, se inscreve no canal. Tô fazendo vídeos semanais, tô tentando aumentar aqui a produção. Não deixem passar em branco esse filme, Parasite. Sério mesmo, assistam ele, não deixem ir para depois, porque vai por mim que essa é uma dica excelente, beleza? Então, até a próxima.